Glórias a Deus. A paz de Deus a todos os nossos irmãos, que Deus abençoe a cada um, que Deus guarda a cada irmão em Cristo Jesus. Somos crente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e que Deus abençoe os seus caminhos, os seus projetos. Eu sou o irmão Jean, aqui de Campinas. Se você quer a obra da comunidade, na tua casa, no seu bairro, na tua cidade, entre em contato conosco. O meu WhatsApp é o 19 981 62 25 50. Amém? E hoje nós vamos falar sobre um assunto. Todo domingo, na parte da manhã, eu vou estar fazendo essa parte, as 15 aulas que eu falei sobre a lei da revelação. Nós vamos aprender um pouco sobre uma ferramenta muito importante para interpretações bíblicas, que é o estudo da hermenêutica. Amém? Outra coisa, toda segunda-feira nós vamos ter uma aula sobre escatologia. Tá bom? Nós fizemos o amilenismo, fizemos o pós-milenismo. Agora vamos fazer a teologia pentecostais e neopentecostais. O que quer dizer? Igrejas neopentecostais. Amém? E depois nós vamos fazer a dispensação, assim por diante. Nós vamos estar trabalhando sobre isso aí, tá? Mas, e agora, e aos domingos, na segunda-feira, escatologia. Aos domingos, na parte da manhã, nós vai ter estudo da hermenêutica, lei da interpretação. Nas terça-feira, vou ver certinho, mas por enquanto vou ficar assim. Às quinta-feiras, às 22 horas, nós terá a palavra de Deus para te abençoar no final de semana, na sexta, no sábado e no domingo, e assim por diante. E o Senhor vai dando a graça de nós estar trabalhando sobre isso, e depois os irmãos colocam a opinião de vocês aí, tá? Deixa eu arrumar meu tablet aqui. Meu computador deu pau. Só Deus para fazer uma obra. Só Deus. Tá difícil, mas tá bom. Vamos lá. Vamos lá que o Senhor vai nos ajudar. Hermenêutica, a lei da interpretação bíblica. Então hoje nós vamos trabalhar sobre a lei da revelação. Como Deus se revela para nós. Nós vamos ver isso na Sagrada Escritura, tá bom? Diz assim: a correta interpretação da Bíblia deve começar com a verdade básica que Deus deu uma revelação de si mesmo e sua verdade. Sem isso, o homem estaria no mar sem estrela ou sem bússola, e todos os seus pensamentos do que é a verdade de Deus não seria nada senão a imaginação de seu próprio coração e mente. Depravados pela natureza, ninguém entende a verdade de Deus, pois ela está numa esfera estranha ao pensamento do homem. Assim lemos em 1 Coríntios 2, no versículo 14, que diz: o pecado perverteu de tal forma o pensamento humano que o homem não pensa como Deus pensa. Isso você corrobora se lê lá Isaías 55, no versículo de 7 a 9. Daí a verdade
de Jeremias, em 10, no versículo 23. Amém? Os primeiros versículos de Gênesis, de 1 a 6, no capítulo 1, de 1 a 6, sugere essa revelação que Deus fez de si mesmo. Pois, embora os versículos 3 e 5 estejam relacionados à luz literal, é certo, porém, que há um simbolismo aí que é explicado mais tarde como tendo a ver com iluminação espiritual. Quer dizer, a revelação da Bíblia, ela é progressiva. Ela é progressiva. Aqui nós temos uma luz desse texto dos versículos 3 e 5. Nos versículos 3 e 5, ali dos primeiros capítulos de Gênesis, uma luz lá em aos Coríntios 4, no versículo 2 Coríntios 4, no versículo 3 a 6. Observe aqui o versículo 6, em particular, que ele diz assim, em particular, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, que Deus trouxe das trevas à luz. A mesma visão lá de Gênesis. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. Referindo-se a Gênesis no capítulo 1, versículo 3 e 5. É quem resplandeceu em nossos corações. É quem resplandeceu em nossos corações. Amém? Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aqui está a revelação de Deus de si mesmo. Essa revelação foi feita com a maior plenitude e conclusão com a vinda do Filho de Deus, numa natureza humana, conforme lemos em Jesus 1, no versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Muitas vezes as Escrituras mostram que as coisas literais têm um sentido simbólico e típico que não é evidente à primeira vista. Essa primeira importantíssima lei de interpretação da Bíblia, a lei da revelação, é tal que, se não formos sólidos nela, não poderemos ser sólidos em nada mais, por mais sincero ou zelosos. Os instruídos que possamos, fora disso ser. É isso o que mostra Isaías 8, no versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há nenhuma luz neles. Isso é suficiente claro, não é? Toda luz espiritual é igual verdade. Corresponderá à lei e ao testemunho de Deus. Essa lei é que Deus revelou tudo o que alguém precisa saber.
sobre todas as coisas espirituais. Ele não falou extensivamente nas esferas das ciências, matemática, genética e muitas outras esferas, mas onde ele falou nessas áreas, ele falou em verdade. Lemos em Deuteronômio 29, no capítulo 29, acerca do dever humano com relação à revelação de Deus, dos assuntos espirituais. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Deus reservou muitas coisas secretas para si, e o homem não tem nem a capacidade de conhecê-las, nem lhe compete sondá-las, mas ele está sob a obrigação de saber e fazer o que foi revelado. Ele está pela natureza sob maldição por negligenciar, saber e fazer o que foi revelado. Em Gálatas 3, no versículo 10. Amém, irmão Lázaro? Seja bem-vindo. Quando você vê muitos pregadores pentecostais começar a falar: irmão, aqui tem um mistério, é que eu estou no mistério. Que mistério que ele está? Que mistério que um ser humano possa estar? Mistério se refere a Deus. Para nós, o que se refere é aquilo que Deus se revela e revelou na Sagrada Escritura. Amém? Vamos lá. Essa lei da revelação será relação com 4 verdades básicas. A primeira sendo a revelação do próprio Deus, da qual já falamos brevemente, embora a própria criação testifique da existência de Deus. E o Salmo 19, de 1 a 4, deixa toda a humanidade sem desculpa por não se submeter a ele. E também você pode conferir Romanos, no capítulo 1, 18 a 20, que vai falar sobre a revelação geral. Tudo que ele criou, toda a criação é revelação, é chamado de revelação gerais. Amém? É chamado de revelações gerais. Toda a revelação. O problema aqui no meu tablet. É chamado de revelações gerais. Então vamos lá. A revelação do próprio Deus, da qual já falamos. Brevemente, embora a própria criação testifique, que não estava falando, da existência de Deus, e o Salmo 19, de 1 a 4, deixa toda a humanidade sem desculpa, por não se submeter a ele. Em Romanos 1, 18 a 20, contudo, há muitas coisas sobre Deus que o homem não poderia saber se não fosse pelo fato de que ele as revelou nas Escrituras. O primeiro versículo da Bíblia é um testemunho da natureza. Olha que revelação linda que tem no primeiro versículo da Bíblia, a revelação da Trindade, e nós vamos entender isso. O primeiro versículo da Bíblia é um testemunho da natureza triuna da divindade, pois a palavra Deus traduz o substantivo hebraico Elohim. A palavra raiz Elo significa literalmente o forte. E isso é evidenciado em que esse forte criou o mundo e tudo o que está nele, de modo que todos pertencem a ele por direito
de criação, em 1 Coríntios 10, 26. Essa verdade acusa todo ser humano que não está, glória ao nome do Senhor, vivendo em submissão à vontade de Deus. A terminação in é a terminação plural das palavras hebraicas. E aqui é necessária uma explicação. Em português, temos substantivos no singular, referindo-se a um, e no plural, referindo-se a dois ou mais. Mas a língua hebraica é diferente, pois tem 3 números singular, um dual, que significa 2, e plural, que significa igual a 3 ou mais. Daí, a terminação plural desse substantivo se refere a Deus, o forte, como um ser plural, consistindo de 3 ou mais personalidades. O restante das escrituras limita essa pluralidade só a 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, ao contrário dos tão chamados unitaristas, os trinitaristas são mais verdadeiramente unitaristas, pois cremos na unidade de Deus, que não é incoerente com o trinitarianismo que sustentamos. As Escrituras começam com um testemunho da doutrina da Trindade, que é explicado posteriormente na soberania de Deus, sua personalidade triuna, seu direito de posse e senhorio de toda a criação, sua benevolência e muitas outras coisas. Mais tarde, Elohim é revelado como Jeová, que é seu nome pessoal, e esse nome significa que ele é o Deus que guarda alianças e se preocupa com seu povo. Todas as atitudes subsequentes de Deus para com os homens manifestam sua santidade imaculada e, consequentemente, sua justiça incontestável, que deve e punirá todas as violações de sua santa vontade, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira, quer dizer, os que falem contrário à sua revelação. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Salmos 5, de 4 a 6. A revelação que Deus faz de si mesmo não só revela que Ele é Criador e Senhor, e que, portanto, todos os homens devem fidelidade e adoração a Ele, mas também revela a sua direção providencial de todas as coisas para o bem da criatura, quando ela se submete à vontade de Deus. A falha do homem em fazer isso é o que constitui a depravação humana. Aqui vai estar, mais para frente nós vamos falar sobre outra parte muito importante de o homem se conhecer a sua depravação, para que ele passe a conhecer a Sagrada Escritura. E, consequentemente, a condição perdida do homem, e assegura
a todos os que assim agem, que um dia eles serão julgados e condenados. Nenhum texto revela melhor as operações providenciais de Deus para o bem de sua criatura, mas revela do que Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Mesmo que não houvesse outros fatores, só esse bastaria para condenar o homem à perdição eterna. Não houvesse uma redenção feita para ele, pois sua descrença é apesar da e contrária à contínua bondade de Deus para com ele. Uma das principais, se não a principal ênfase das Escrituras, é que o Deus triuno que guarda a aliança que ele fez com o seu povo, realizou uma redenção por eles. A primeira comunicação disso foi dada enquanto o homem caído estava ainda no jardim do Éden, quando Deus predisse que a semente da mulher derrotaria a semente da serpente, lá em Gênesis 3, no versículo 15, esse foi o propósito declarado da encarnação do Filho de Deus. E dará à luz um filho, e chamarás o nome Jesus, do hebraico Joshua, significando Jeová é Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em Mateus 1, no versículo 21. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muito. Em Mateus 20, no versículo 28. Aqui dava outro estudo de interpretações bíblicas sobre pastores que bate no peito e quer ser estrela nos púlpitos e diante de uma grande multidão. Pastores que, em vez de servir as porções reveladas pelo Espírito Santo na Sagrada Escritura, ele quer ser o auge do entendimento, da sabedoria. Quantos que se bate no peito e quer ser estrela e brilhar na frente do povo? E que Deus possa iluminar os nossos corações e se desviar desses tais pastores e das vossas igrejas também. Vamos lá. Todas as coisas revelam a personalidade graciosa de Deus e devem ser reconhecidas como a revelação que Deus faz de si mesmo. De outra maneira, não podemos interpretar corretamente a palavra de Deus. Mas há ainda outra coisa que é parte da revelação que Deus deu e que é segundo a revelação da impiedade ou depravação humana. Esse é o ensino claro das Escrituras acerca do estado natural do homem, desde o momento do nascimento. O primeiro homem, que representava todos os que descenderiam dele, pecou e assim trouxe um estado natural de pecaminosidade sobre todos, em Romanos 5,12. Por isso que é bom estudar a antropologia, o estudo do homem, que é a antropologia, com a teontologia, que é o estudo de Deus, a revelação de Deus. Tem que ser estudada junto, para que você possa compreender a Sagrada Escritura. Daí, a verdade, que nem
Romanos 5,12, daí a verdade de Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é inegável, pois todos provam isso continuamente, como o salmista foi movido a escrever no Salmo 10, dos versículos de 4 a 11. O versículo 4 dessa passagem explica a aversão universal do homem a Deus até que ele tenha graciosamente se convertido. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações. Não há Deus. Aqui vai a incredulidade do homem. Aqui está inicialmente a definição de Deus para a maldade. Não necessariamente a imoralidade, mas simplesmente uma versão inata que move o homem natural a ter tão pouco a ver com Deus quanto possível. Portanto, ninguém pode com justiça interpretar as Escrituras enquanto nega a depravação total do homem. Glória ao nome do Senhor. Embora o homem continuamente segue sua impiedade e tente justificá-la, sua vida, porém, é uma prova viva dessa impiedade. Um leigo cristão certa vez disse que as pessoas que afirmarem não crer na depravação total, com certeza a praticam abertamente. Mas quer o homem a conhecê-la ou não, as Escrituras continuamente revelam a pecaminosidade do homem. O homem natural ama o que Deus odeia e odeia o que Deus ama, e não quer nada a ver com Deus. E isso é devido em grande parte ao fato de que Deus revela o que o homem não quer em seu total egocentrismo, reconhecer sua impiedade inata. Tragicamente, muitos professores aprovam os pecados dos pecadores quando tentam remover a doutrina da depravação total mediante suas interpretações da Bíblia. Glória ao nome do Senhor. Uma das verdades mais fundamentais é que a impiedade humana consiste na recusa do homem de conformar-se à verdade de Deus. Em 1 João 3, versículo 4, declara que o pecado é iniquidade. A lei de Deus, que abrange muito mais do que os 10 mandamentos, pois realmente inclui toda a Escritura. É, portanto, de tudo o que é certo e errado. As declarações de Romanos 4, no versículo 15, deixa claro a abrangência dessa lei. Onde não há lei, também não há transgressão. Em Romanos 5,13, o pecado não é imputado não havendo lei. Isto está bem claro. O pecado é só imputado ou declarado contra uma pessoa se ela violou a lei divina. E se ela não a violou, não importa o que mais ela tenha feito, nenhum pecado é declarado contra ela. O padrão para o que é certo e o que é errado é a palavra de Deus, um padrão objetivo, fora do homem.
e não as próprias ideias de uma pessoa do que é certo ou errado, um padrão subjetivo dentro do homem, como tantos falsamente o interpretam hoje. O pecado é pecado, quer o pecador pense que é pecado ou não. E o que os pecadores pensam que é bom, não é bom, a menos que esteja à altura das exigências de Deus, conforme mostram as Escrituras. Essa é uma verdade tremendamente libertadora, pois elimina toda a falsa culpa. É uma verdade que o homem maravilhosamente a Deus, pois revela a necessidade de um total conhecimento e obediência das Escrituras como o único fator determinante nesse assunto. Muitos pregadores falsos violam Romanos 4:15 e 5:13, colocando falsa culpa mediante pregações legalistas sobre as pessoas às quais eles ministram. Isto é, eles formulam leis eclesiásticas para controlar os membros quanto o que podem crer e fazer quanto essas leis não têm base na palavra de Deus. Esse tipo de pregação é bem popular entre pregadores e até mesmo entre o povo comum, pois agrada a soberba da vida e nos fazer pensar que temos guardado certas leis religiosas e por isso merecemos a aprovação de Deus, mas é baseado em princípios errados de interpretação da Bíblia. E essa pregação legalista geralmente ignora o ensino de que somos aceitos totalmente pela graça, ou então interpreta de modo incorreto. Mas isso é totalmente contrário ao sistema da graça, que ensina que, se não somos aceitos totalmente pela graça, não somos então de modo algum aceitos diante de Deus. Glória ao nome do Senhor. Em sequência, em terceiro lugar, a revelação de Deus é pela graça, sendo o único princípio sobre o qual o pecador se achega a Deus sem ser condenado. É somente nessa base que o homem tem alguma esperança, pois sem a graça de Deus, o homem está sem esperança e destinado à perdição eterna. As Escrituras revelam o seguinte sobre a graça. Primeiro, ela vem só de Deus. Em 1 Pedro 5, no versículo 10. Segundo, ela é totalmente a parte das obras humanas. Em Romanos 11, no versículo 6. Não se pode misturar um com o outro. E a confiança num dos dois automaticamente elimina o outro. E terceiro, ela foi trazida ao homem através de encarnação do Senhor. Em João 1, no versículo 14. Em quarto lugar, ela começou na eternidade, tendo sido depositada em Cristo Jesus para todos os eleitos. Em 2 Timóteo 1, do versículo 9 a 10. E Éfeso 1, no versículo 3 a 6.
e a sua aplicação é suficiente para sempre. E quinto, ela tanto salva quanto santifica. Em Tito 2, do versículo 11 e o versículo 12. De modo que a partir do momento em que Deus começa a aplicá-la, aquele que a recebe jamais fica fora de seu poder, que a tudo supera. Em Romanos 5, no versículo 20 e 21 a 21. E sexto, ela realmente entra em toda a área da vida humana. Em 2 Coríntios 9, no versículo 8, com exceção do juízo final, não haverá graça ali, mas só pura justiça condenatória. Precisamos observar e louvar a graça que é evidente em toda parte em nossas vidas. E sétimo, as vitórias da graça triunfante terão um replay por toda a eternidade à medida que o estilo de vida de cada santo for mostrado a todos os outros para o louvor da gloriosa graça de Deus. Em Éfeso 2, no versículo 7, Éfeso 1, do versículo 3 a 6. Ninguém pode ser um obreiro aprovado a manejar bem a interpretação da palavra de Deus sem manejar bem a graça de Deus. Glória ao nome do Senhor. Vemos Deus revelando a graça no fato de que Ele fez de fato o único meio de agradar a Ele. Em Hebreus 11, no versículo 6. Mas a fé é sempre uma manifestação da graça operacional, conforme nos diz Romanos 4, no versículo 16, onde a fé genuína, vemos uma evidência da graça, pois só cremos pela graça. Em Atos 18, no versículo 27, as Escrituras declaram que a fé não é uma capacidade natural de alguém, mas em vez disso é obtida de Deus. Em Éfeso 2, 8 e 9, sendo uma das muitas coisas que fazem parte da vida e piedade que Deus deu ao seu povo. Em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo de 1 a 4. Então, em todo lugar em que o novo nascimento e a fé são mencionados juntos, os tempos dos verbos gregos mostram que o novo nascimento, que é obra exclusiva de Deus, vem antes da fé e é realmente a causa dela. Em João 1, 12 e 13, e 1 Pedro 1, 21 e 23, e 1 João, que é nas suas cartas, em 5, no versículo 1, e outros. E isso é lógico, bem como bíblico, pois, logicamente, a vida vem antes das atividades da vida. Um homem morto, quer morto física ou espiritualmente, só consegue fazer uma coisa, que é se decompor. Só consegue fazer uma coisa, que é se decompor. Um homem morto fisicamente, qual é a sua finalidade? Se decompor na sua matéria. E o morto espiritual? Se decompor na cegueira da sua espiritualidade. Pelo fato de que a graça não existe na natureza, no homem,
mas é um dom divino de Deus. Deve revelá-la ao homem antes que ele a veja e entenda, sendo a graça de Deus um favor que não é merecido e é imerecido. É uma verdade que é diametralmente oposta ao orgulho e autossuficiente inatos do homem, e por esse motivo ele resistirá a essa verdade até que a graça crucifique a carne. As Escrituras muitas vezes mostram que a redenção graciosa de Deus não deixa espaço para glorificar a carne. Em Romanos 3, no versículo 27, e em Éfesos 2, no versículo 9. Mas dá toda a glória a Deus, em Éfesos 1, do versículo 6 a 7. Portanto, ninguém pode, com justiça, interpretar a palavra de Deus, a menos que ele entenda o princípio da graça sobre o qual se baseia toda a bondade de Deus aos homens. Em vez disso, ele enganará aqueles sobre os quais ele tem alguma influência espiritual. E esse é o motivo porque é tão importante entender e interpretar com justiça a graça de Deus. E isso nos leva ainda a outras revelações que Deus deu, que é a quarta, a revelação da bondade de Deus aos homens. Todas as atitudes de Deus para com o homem, até que o homem as rejeite mediante a rebelião, são caracterizadas por bondade. Toda a criação foi estabelecida para manifestar bondade para a humanidade. É só experimentamos coisas ruins porque o homem faz muitas invenções nas obras de Deus. Nada de ruim vem de Deus, exceto aquilo que a pecaminosidade e a rebelião humana compelem Deus a enviar. A primeira evidência da bondade espiritual de Deus para com o homem será totalmente mal compreendida por causa da cegueira espiritual do homem que o pecado operou nele. A benignidade de Deus de levar ao arrependimento em Romanos 2,4, mas o homem interpreta mal isso como tentativa de Deus de tirar os prazeres da vida e torná-lo infeliz. Quando o homem rejeita a bondade de Deus, então a ira de Deus é revelada contra toda impiedade. No versículo 4 a 6, pois é uma cegueira proposital as evidências universais da bondade de Deus em Romanos 1, 18 a 20. As Escrituras muitas vezes enfatizam a bondade de Deus que nos cerca completamente no Salmo 33, do versículo 5. A terra está cheia da bondade do Senhor. E no Salmo 52, no versículo 1, a bondade de Deus permanece continuamente. Nem é toda essa bondade apresentada como algo que é frustramente fora de nossos alcances ou proibição para o nosso gozo, pois Deus nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Em 1 Timóteo 6, no versículo 7, é uma paródia diabólica fazer de Deus uma grande
estraga prazeres cósmicos, que está fazendo tudo em seu poder para tornar o homem não infeliz quanto possível. Sim, às vezes, pregadores ignorantes, mediante sua pregação legalista, dão a mesma impressão. Nada poderia ser mais longe da verdade. Não há nada verdadeiramente bom que o mundo goze que Deus não tenha permitido a seu povo também gozar, contanto que eles o façam dentro dos limites de segurança que Ele colocou ao redor deles. Deus só proíbe aquilo que é espiritualmente mortal, que só um imbecil completo poderia desejar. Deus revelou sua bondade para a sua criação, de modo que soubéssemos ver o valor que Ele dá ao nosso amor, adoração e louvor. Ai de nós, ai de nós. Somos muitas vezes como os animais vorazes que rosnam contra seus donos, até mesmo enquanto comem daquilo que os seus donos lhes dão, ao mesmo tempo em que Deus derrama sua bondade com tal abundância. Muitas pessoas, inclusive santos, professos, rosnam contra Ele e o criticam, dizendo que não tem mais e melhores coisas. A ingratidão é uma evidência de depravação, em Romanos 1, 21 e 22. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensatos se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Deus revelou muitas coisas em sua palavra, e essas foram reveladas para que cumpramos todas as palavras desta lei. Em Deuteronômio 29 e 29, então, a palavra de Deus é lei, não uma mera opinião ou sugestão, e ninguém pode manejar bem a interpretação das Escrituras se não começar a reconhecer e se submetendo à palavra de Deus, que é tanto completa quanto inerrante. Glória a Deus. Aqui foi a primeira aula da interpretação bíblica. Espero que vocês possam examinar os versículos, contextualizar, para que isso possa cravar na vossa mente. Toda vez que você fosse fazer uma exposição da palavra de Deus, pregar a palavra, ou ler um versículo da Bíblia, ou fazer a sua leitura pessoal, o seu culto racional dentro da sua casa, você possa compreender e entender que nas Escrituras tem uma revelação completa de Deus para a tua vida e para a tua alma. E assim, todos aos domingos, nós vai ter na parte da manhã, todos os domingos, nós vai ter um estudo sobre a hermenêutica, sobre a revelação, sobre a lei da revelação. Amém? E que Deus venha abençoar assim a nós todos, para que nós possamos juntos fazer a vontade de Deus. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha e comente. Fala o horário que vocês querem. Deixa eu falar aqui para vocês aqui as outras aulas que vai ter. Primeiro nós fizemos a lei da revelação. A aula 2 vai ser a lei da submissão. A aula 3 vai ser a lei
do sentido comum. A aula 4 vai ser a lei do uso comum. A aula 5 vai ser a lei da linguagem. A aula 6 vai ser a lei do contexto. A aula 7 vai ser a lei da referência paralela. A aula 8 vai ser a lei do destinatário. A aula 9 vai ser a lei da primeira menção. A aula 10 vai ser a lei da analogia da fé. A aula 11 vai ser a lei da dupla referência. A aula 12 vai ser a lei do dispensacionalismo. A aula 8ª vai ser a lei da numerologia das escrituras. A aula 13 vai ser a lei da numerologia. Falei errado. A aula 14 vai ser a lei da praticabilidade. E a aula 15, a lei da revelação progressiva. Amém? Espero que os irmãos venham comentar e que assim o Senhor possa abençoar a sua vida e também a sua alma. Lembrando que nas segundas-feiras nós temos o estudo sobre a escatologia. E quinta-feira nós temos a pregação da palavra de Deus com profundidade da Sagrada Escritura. Aqui, no estudo da Bíblia, você tem conteúdo bíblico para a tua alma, para a tua vida, para o teu ser. Comente, compartilha e vamos glorificar a Deus. Deus seja louvado!